Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje, com toda a igreja, o 24º domingo do tempo comum. E toda a divina liturgia da palavra deste domingo, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez dá a nós a ocasião, a oportunidade de refletirmos sobre a fé. Segundo a leitura da missa de hoje, retirada da carta do apóstolo São Tiago, o apóstolo fala da fé sem obras e da fé que opera, que atua pelas obras. A fé sem obras é morta, e a fé, evidentemente, com obras, é uma fé viva, é uma fé verdadeira. O evangelho de hoje, retirado do capítulo 8º do evangelho de São Marcos, é uma passagem, uma cena muito conhecida de todos nós. Nosso Senhor reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, e pergunta a eles o que a opinião pública está dizendo sobre ele. E as respostas são diversas, são respostas imprecisas e, portanto, erradas. Porque a opinião pública, que não convive de perto com nosso Senhor, que não tem uma amizade, uma vida com Ele, vê nosso Senhor apenas como um grande homem, comparando Ele a Elias, comparando Ele a João Batista, ou comparando Ele a qualquer outro profeta. Então, Pedro, movido por Deus, cheio de Deus, Pedro responde a nosso Senhor, quando nosso Senhor então pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Quem sou eu para vocês? Então Pedro responde: tu és o Messias. Na versão de São Mateus, no capítulo 16, ainda há um outro acréscimo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E com isso, Pedro dá a resposta correta, a resposta direita, proclamando nosso Senhor, não apenas como um grande profeta, mas proclamando nosso Senhor como de fato aquilo que Ele é, como o Filho de Deus, como o nosso Salvador, como o nosso Redentor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, tanto a segunda leitura como o evangelho que narra a profissão de fé de Pedro, dão a nós esta ocasião de refletirmos sobre o dom, sobre a virtude da fé. E, à luz dessas leituras, nós poderíamos, em relação à fé, hoje, fazer muitos pedidos a Deus, todos nós. E alguns desses pedidos que deveríamos fazer a Deus, à luz da liturgia de hoje, seriam estes. Primeiro, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Tem uma citação que eu gosto muito, está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. A gente vai ler também na liturgia esse texto. E nosso Senhor, Ele vai curar o filho de um homem que está tomado por maus espíritos, e nosso Senhor então se vira para ele e pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Você acredita? E aquele pai, todo humilde, ele diz assim: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Eu creio, eu acredito,
mas ajuda a minha falta de fé. A igreja, quando nós consagramos o pão e o vinho, que é o centro da missa, é quando a missa acontece verdadeiramente, é na consagração, quando acontece o sacrifício, quando o pão e o vinho são consagrados separadamente, não é? O corpo é separado do sangue, é quando acontece o sacrifício de Cristo, aquilo que ele realizou na cruz. A igreja pede que, neste momento da consagração, não em voz alta, como alguns fazem, mas em silêncio, porque toda a consagração deve ser feita e vivida em total silêncio. Tem padre que absurdamente, erradamente, inclusive eu já corrigi até alguns, com muita caridade, tem padre que na hora da consagração pede um fundo musical, que é para criar, segundo eles, o clima. Não é de clima é outra coisa, em outro lugar. A liturgia é total, na hora da consagração, total silêncio. Não tem palavra. Tem pessoas aqui que ainda ficam rezando, balbuciando em voz alta. Não. Você pode até rezar, e deve. Mas a oração deve ser o quê? Mental. O que é oração mental, Padre Sérgio? A diferença da oração vocal. A oração vocal eu falo. A oração mental eu rezo no íntimo, na alma, no coração, na mente. E a consagração deve ser vivida em total silêncio. E eu posso fazer, sim, mentalmente algumas orações. E uma dessas orações é justamente esta. Senhor, eu creio que o Senhor está presente, né, neste pão e neste vinho. Eu creio que o Senhor está aí realmente, mas aumenta a minha fé. Então, a liturgia de hoje faz a gente fazer esse pedido a Deus, a liturgia da palavra. Senhor, eu creio, mas ajuda, mas aumenta a minha fé. Um outro pedido, à luz da liturgia de hoje. Senhor, eu creio, mas purifica a minha fé. Purifica a minha fé. Transforma a minha fé. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, nós encontramos aqui em destaque a figura de Pedro. Pedro era aquele que falava em nome dos 12. Em latim, tem uma expressão muito bonita que diz assim em latim: primus inter pares. Primus inter pares. A palavra primus em latim significa primeiro. Primeiro. Inter é entre. E pares é iguais. Então, entre os iguais, Pedro era o quê, Padre Sérgio? O primeiro. Por exemplo, o Papa Francisco, ele gosta de ser chamado o bispo de Roma. Ele é bispo como qualquer outro bispo. Só que, entre os bispos, o Papa, ele é o quê? O primeiro. Ele é o primeiro, porque é aquele que Nosso Senhor colocou à frente da igreja. Mas ele não tem um poder episcopal mais do que os outros bispos. Ele é bispo com qualquer outro bispo. Mas entre os bispos, ele é o primeiro. Então, Pedro sempre falava em nome dos 12. Então, quando Nosso Senhor se dirige aos discípulos, portanto também a nós, e pergunta: quem sou eu para vocês? E Pedro, todo entusiasmado, todo animado, São Mateus no capítulo 16 diz que não foi a carne nem o sangue que revelou aquilo a Pedro, mas o próprio Deus o revelou. Pedro responde a Nosso Senhor dizendo: Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Redentor, Tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, mediante essa resposta, diz o Evangelho, que Nosso Senhor proibiu os discípulos severamente de dizer
quem ele era. E por que, Padre Sérgio, nosso Senhor proibiu? Por isso que eu disse, à luz dessas leituras, temos que pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas purifica, transforma, renova a minha fé. Nosso Senhor proíbe os discípulos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós só podemos proclamar verdadeiramente que Jesus é o Senhor, indo com Ele até o fim. E com Ele até o fim é ir até o Calvário, é ir até a cruz, é ir até o sofrimento. Se eu não for capaz de proclamar que Jesus é o Senhor no meio da prova, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio das tribulações, a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, me desculpe falar assim, para o nosso próprio bem, e eu falo por caridade, por generosidade, porque quero que nós cresçamos na fé. Se não professarmos a fé no Calvário, na cruz, no sofrimento, na prova, na tribulação, a nossa fé, ela pode ser qualquer coisa, mas não é fé. A fé verdadeira, a fé profunda, a fé que nos sustenta em toda e qualquer circunstância, é aquela fé que me faz professar Cristo como o Senhor e Salvador, na alegria, na graça, na bênção, na prosperidade, quando tudo vai indo bem. Mas a fé verdadeira também me faz professar que Cristo é o Senhor nas tribulações, nos sofrimentos, nas angústias, nas injustiças, nas dificuldades, nas adversidades. Essa é a fé verdadeira. Pois bem, Pedro, no primeiro momento, alegremente, de maneira entusiasmada, Pedro proclama que Jesus é o Filho de Deus, e ele está certo. Porém, diz aqui o Evangelho, quando o nosso Senhor começou a falar: olha, eu vou para Jerusalém. Não é? Ele diz aqui, em seguida, começou a ensiná-los, dizendo: o Filho do Homem devia sofrer muito. Olha aí, sofrer. Ser rejeitado. É o que vai acontecer na cruz, no sofrimento. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E nosso Senhor falava isso claramente, abertamente. Então, olha aqui o outro Pedro, muito próximo de nós, muito semelhante a nós, que queremos uma fé ao nosso gosto, que queremos uma fé à nossa maneira, que queremos uma fé que não seja exigente, que queremos uma fé que se adeque a nós, ao que achamos, ao que pensamos, aos nossos caprichos. Ah, padre, eu creio na minha igreja, eu amo a minha igreja, eu amo a minha fé, mas isso aqui, padre, isso aqui é demais. Isso aqui eu não aguento, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui não é para mim. Quando eu me comporto assim, eu me comporto como Pedro. Então Pedro, que havia professado a fé há pouco, Jesus como Salvador, então Pedro tomou Jesus à parte, chamou Jesus no canto, e olha a pretensão de Pedro, olha o pecado de Pedro. E Pedro começou a repreendê-lo. Quando nós repreendemos alguém, é porque aquela pessoa não está indo o quê? Não está indo bem, não é isso? O Evangelho é muito claro. É quando alguém não está indo bem, é quando alguém está tomando um caminho que não é o melhor caminho, ou quando alguém fez algo que não deveria fazer, ou quando alguém disse algo que não deveria dizer, e a gente, por generosidade, por caridade, porque quer o bem daquela pessoa, porque ama aquela pessoa, nós damos àquela pessoa uma reprimenda.
Não é? Nós chamamos a atenção daquela pessoa, aliás, é um dever, não é? É um dever, é uma obra de caridade, dar bom conselho, ensinar os que sabem menos, corrigir também os que erram. Mas aqui nós estamos falando da criatura, Pedro, e estamos falando do Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos falando de um pecador, me desculpe aqui o termo, gente, ele muda. Já vou explicar isso também. Um pecador rude, porque Pedro era um homem rude. Um pecador grosseiro. Um pecador temperamental, que agia por impulsos. Vocês sabem que lá no Getsemane, quando os soldados chegam para prender nosso Senhor, ele tira a sua espada e corta a orelha do soldado lá romano, de Malco. Ele corta. Pedro era assim. Era um homem rude, grosseiro, temperamental. E esse homem rude, grosseiro, temperamental, cheio de pecado, ele tem a pretensão de chamar Jesus à parte e repreender nosso Senhor. Aqui é um segundo Pedro. Ou seja, por que Pedro age assim, Padre Sérgio? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, aqui, até este momento, Pedro já tinha fé, como nós também temos fé. Pedro já tinha fé, os apóstolos tinham fé. Tanto é que Pedro, em nome dos 12, proclama Jesus como Senhor. Porém, meus irmãos, a fé dos apóstolos era uma fé ainda insuficiente, era uma fé imatura e uma fé ainda pouco profunda. Portanto, era uma fé superficial. Aquela fé precisava amadurecer. Aquela fé precisava criar raízes mais fundas para se fortalecer mais. Por quê? Pedro reconhecia Jesus como Salvador, mas quando nosso Senhor começou a falar de sofrimento, começou a falar de cruz, começou a falar de paixão, começou a falar que ia ser rejeitado, começou a falar que ia ser entregue, Pedro disse assim: não é esse Deus que eu creio, não é esse Deus que eu acredito. Ou seja, até aquele momento, Pedro, que depois muda e dá a vida por Cristo, ele não era capaz, meus irmãos e minhas irmãs, de entender. Ele não tinha fé suficiente para entender que Jesus está na graça, que Jesus está na cura, que Jesus está no milagre, que Jesus está na prosperidade, que Jesus está na alegria, mas que Jesus também está no sofrimento. Nesses dias, nós estamos lendo e meditando, estudando um pouco, fazendo uma leitura espiritual, não é propriamente um curso, mas uma leitura espiritual do livro do profeta Ezequiel, que é o livro que a Igreja do Brasil propôs que nós estudássemos, aprofundássemos um pouco neste mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. E no primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, os 3 primeiros capítulos falam da vocação do profeta, do chamado do profeta. E no primeiro capítulo tem uma cena que eu gosto muito, uma cena cheia de símbolos que expressa o poder de Deus, a glória de Deus. Não é? Tem lá a imagem, uma imagem cósmica de rodas que giram de todos os lados, de todos os cantos. Tem lá imagens de seres, imagens até que no primeiro instante assim causa até um certo pavor. Mas ali é para falar da glória de Deus, que Deus é Senhor de tudo, que tudo está nas mãos dele, que é ele que faz a terra girar, é ele que conduz todo o universo. E no final do capítulo 1, diz lá que o arco-íris se manifestou, Deus mostrou um arco-íris ao profeta, e aquele arco-íris que estava no meio daqueles sinais cósmicos, daqueles sinais simbólicos, aquele arco-íris representava a glória de Deus. E eu disse aqui no estudo bíblico que
não sei se todos sabem, quem está acompanhando também, mas a imagem do arco-íris, ele aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. A primeira vez que aparece a imagem do arco-íris está no livro do Gênesis, logo no primeiro capítulo. Diz lá o texto bíblico que depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com o povo, dizendo que jamais voltaria a destruir a terra com água. E o símbolo que Deus deu dessa aliança, dessa promessa, foi justamente a imagem do arco-íris. Gênesis 9. A outra vez que aparece o arco-íris na Bíblia, acabei de dizer, é no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 seguintes. E a outra vez que aparece é no livro do Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 10. E, repito, o arco-íris representa na Bíblia a glória de Deus, a presença de Deus. No livro do Gênesis, diz que o arco-íris apareceu depois de uma tempestade. A tempestade na Bíblia, interpretando espiritualmente para nós, significa o quê, Padre Sérgio? As lutas, as provações, as adversidades, as enfermidades, as dores, as angústias, as aflições, são as tempestades. No livro do Gênesis diz que o arco-íris apareceu depois da tempestade. No livro do Apocalipse, diz que a glória de Deus, o arco-íris, se manifestou antes da tempestade. Repito, das tribulações, das aflições, das angústias, das lutas, das provações. E no livro do profeta Ezequiel, que é belíssimo, diz que o arco-íris, a glória de Deus, se manifestou, se revelou no meio da tempestade, para dizer que Deus está conosco antes, durante e depois da tempestade. E vejam, por isso que nós devemos pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas purifica a minha fé, para que eu reconheça isso, que nosso Senhor, Ele está tanto na ressurreição, na glória, na vitória, e igualmente Ele está também onde, Padre Sérgio? Na cruz, no sofrimento, na dor. Mas o que é que o demônio faz conosco? O que é que o demônio faz conosco? Faz conosco o que fez com Pedro. Ou seja, nos leva a não reconhecer, muitas vezes, que nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está conosco, também na cruz, também no sofrimento, também nas provações. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro queria um Cristo, repito, ao seu gosto. Pedro queria um Cristo à sua maneira. Pedro queria que Cristo se adequasse a ele, aos sentimentos dele, às razões dele, à compreensão dele. Mas um Cristo, meus irmãos, que se adequa a nós. Um Cristo do qual eu escolho o que eu quero seguir e o que eu não quero seguir. Acreditemos, esse Cristo, Ele não sustentará verdadeiramente a nossa vida, a nossa existência. Eu devo querer Cristo inteiro, eu devo reconhecê-lo, eu devo crer nele em toda e qualquer circunstância. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e agora sim, não é Pedro quem repreende Jesus, mas é Jesus que repreende Pedro e repreende também a nós. E repreendeu a Pedro dizendo, olha que palavra forte: vai para longe de mim, Satanás. Já pensou se eu estivesse pregando aqui para vocês e dissesse assim: vocês são um bando de demônios, de Satanás.
Vocês iam ficar com raiva de mim. Alguns iriam até embora. Como é que o padre fala assim? Não é? Nós não merecemos isso, mas Jesus chamou o chefe que ele colocou à frente da igreja. Depois, ele chamou esse chefe de quê, Padre Sérgio? De Satanás. E completou dizendo: tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Ou seja, o que nosso Senhor quer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, com essa reprimenda a Pedro e também com essa reprimenda a nós, o que nosso Senhor quer, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós progridamos na fé, é que nós cresçamos na fé, é que nós cultivemos uma fé, como eu acabei de dizer, que nós peçamos a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando fazemos esse pedido, rezamos essa jaculatória, aumentar a fé aqui, não é simplesmente o tamanho da fé, porque nosso Senhor diz no Evangelho o quê? Se tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma semente insignificante, que é uma semente minúscula, que a gente realmente não consegue enxergar. Eu fui à Terra Santa algumas vezes, não é? E todas as vezes que eu vou lá, eu não trago mais, porque hoje tem uma série de restrições, uma série de coisas que a gente não pode mais trazer as coisas, a alfândega para, e a gente tem que deixar lá, porque não tem especificação, não tem ali aquelas informações sobre aquele produto e tal. Mas é muito comum, quando a gente vai à Terra Santa, né? Tem muitos vendedores que vendem mesmo, até como souvenir, como lembrança, o grão de mostarda. Só que é uma pequena quantidade dentro de um saquinho. E por que, Padre Sérgio, é uma pequena quantidade? É uma pequena quantidade porque se fosse somente um grãozinho de mostarda, a gente não conseguiria, evidentemente, o que, Padre Sérgio? Enxergar. Por isso que eles colocam uma quantidadezinha de semente. Eu já trouxe muitas vezes, quem sabe a próxima vez que eu for lá, se eu conseguir, se a alfândega não parar, eu vou trazer aqui para dar a vocês, aqui, como souvenir, como lembrança, para vocês verem o que é o grão de mostarda. Então, nosso Senhor diz assim, que se tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderíamos dizer aquela montanha, vai para lá, ou vem para cá, e aquela montanha, diz nosso Senhor, nos obedeceria. Por quê? Porque a questão aqui não é o tamanho da fé. Quando pedimos: Senhor, creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas purifica a minha fé. Nós estamos pedindo, meus irmãos, uma fé mais profunda. Uma fé mais profunda. É um exemplo simples e que todos nós entendemos. Todos nós. Aqui em Vida Nova, não é? Tem muita gente que é do interior e sabe melhor do que eu. Eu fui criado aqui em Salvador, mas tem muita gente aqui que foi criado no interior e também não precisa ser criado lá para saber disso, porque é um exemplo muito simples. Mas quem evidentemente vive no interior, viveu no interior, ou tem parente, tem roça, tem um pequeno sítio, sabe disso muito bem, que uma árvore, quanto mais a sua raiz for profunda, essa árvore será o quê? Mais firme, mais forte, mais estável, mais segura. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a raiz de uma árvore for superficial, for menos profunda, aquela árvore, ela será evidentemente o quê, Padre Sérgio? Menos segura. Então, pedir uma fé, pedir ao nosso Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, é pedir uma fé que vai criando o quê, Padre Sérgio? Raízes. Uma fé posta em Cristo, uma fé posta na Eucaristia, uma fé posta mais e mais nos sacramentos, uma fé posta mais e mais na palavra de Deus, uma fé posta mais e mais no exemplo dos santos, sobretudo no exemplo da Virgem Maria. Uma fé posta nas obras, nas práticas. Como diz a segunda leitura da missa de hoje, São Tiago diz isso, que uma fé
que não se traduz em obras, que não se traduz em práticas, é uma fé morta. É o que nosso Senhor diz a Pedro. Você não pensa, Pedro, como Deus, mas você pensa como os homens. Ou seja, nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, está dizendo a Pedro: Pedro, é preciso que você tenha uma fé mais profunda. É preciso que você cresça na fé. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, crescer, progredir na fé, ter uma fé mais profunda, é verdadeiramente ter Deus como critério, ter Deus como medida, ter Deus como parâmetro de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu faço. O salmo da missa de hoje, belíssimo, né? Nós cantamos belíssimamente o refrão, não é? O salmista dizia: andarei na presença de Deus, na terra dos vivos. Aqui temos que nos perguntar, não é? O que é pensar como Deus? O que é cultivar uma fé verdadeira que atua pelas obras? O que é andar na presença de Deus? Se eu perguntasse aqui a vocês dariam a resposta certa. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Se eu perguntasse aqui a vocês, São Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta. Se eu perguntasse aqui a vocês, qual é a obra da fé? Qual é primeiramente a obra da fé? O que significa primeiramente pensar em Deus? O que é andar na presença de Deus? O que é cultivar verdadeiramente, primeiramente, uma fé verdadeira? Se eu fizesse aqui essa pergunta a vocês, qual é a obra da fé? Certamente cada um aqui iria dar respostas variadas ou parecidas, e respostas verdadeiras. Porém, essas respostas seriam, com certeza, insuficientes. Por quê, Padre Sérgio? Porque a primeira obra da fé, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira obra da fé deve ser glorificar a Deus. Essa é a primeira obra da fé. Só que a gente pensa, por exemplo, né, agora estamos aqui nesta missa. Tem gente que vem para a missa. As razões são justas, corretas, direitas. Mas às vezes a pessoa não sabe expressar. Mas alguns dizem assim: padre, a missa me faz bem. Eu me sinto bem. Está errado? Essa resposta é errada? Não. Padre, a missa é um compromisso. É uma obrigação, de fato, um dever de todo católico vir à missa ao domingo. Sem motivo justo, nós já sabemos, faltar à missa dominical para um católico é pecado mortal. Que precisa o quê? Se confessar. Não é? Então, eu não venho primeiramente para me sentir bem. Eu não venho nem mesmo primeiramente por uma obrigação. Ainda que seja uma obrigação. Mas primeiramente, eu venho para dar a Deus o meu culto de louvor, de adoração, para reconhecer a Deus os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e não colocar outra coisa que seja no lugar de Deus. Significa isso, que primeiramente eu venho para glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? É me unir a Ele. É querer estar mais e mais na comunhão com Ele, na amizade com Ele. É querer mais e mais, como diz o Salmo, andar na presença dEle. É querer que a fé verdadeiramente se expresse naturalmente nas minhas práticas, no meu modo de ser e de agir. Glorificar a Deus é ter os pensamentos de Deus. Então, diferentemente de Pedro, que repreendeu Jesus, que tomou Jesus à parte, que queria que nosso Senhor se adequasse a ele, eu tenho que dizer assim: Senhor, eu creio, mas o Senhor sabe, eu sou fraco, então aumenta a minha fé. Eu teria que dizer assim: Senhor, eu creio,
mas o Senhor sabe, muitas vezes eu sou duro, então aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas muitas vezes eu sou como Pedro, temperamental, eu sou eufórico. Eu creio, Senhor, mas muitas vezes eu insisto em fazer não a tua, mas a minha vontade. Aí terminou o evangelho do nosso Senhor dizendo o quê? O que termina o evangelho do Senhor dizendo o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Ele diz mais: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas olha o detalhe aqui agora. Olha o detalhe. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai o quê? Salvá-la. Ou seja, nosso Senhor pede o que a nós? Renúncia. Aí a pergunta agora para nós, né? Aí a pergunta moral da homilia, né? A pergunta moral, a pergunta ética, a pergunta prática, não é? Finalzinho do evangelho de hoje. O que é que você, o que é que você, o que é que eu, o que é que nós precisamos literalmente renunciar para termos uma fé mais profunda, para termos uma fé mais purificada, para ter uma fé mais verdadeira? Pedro deixou a euforia, Pedro deixou aquele seu temperamento desequilibrado, Pedro deixou a sua grosseria. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Verdadeiramente, quando a fé de verdade, é uma verdade na minha vida, eu fui cometer agora uma redundância, verdadeiramente, quando a fé de verdade é uma verdade na nossa vida, o que é que essa fé faz conosco, Padre Sérgio? Ela literalmente, ela transforma a nossa vida. Ela ilumina verdadeiramente a nossa vida. E quando eu falo aqui a nossa vida, é toda a nossa vida. Não é? O que eu sou, o que eu faço, a minha vida familiar, a minha vida no trabalho, o cargo que eu exerço, a profissão que eu exerço. Vou terminar essa homilia aqui, não é queria dar esse exemplo não, mas vou terminar com esse exemplo. Quando, isso já tem anos, foi em 2000 acho que foi 2008, não sei se foi 2008, não sei quando foi. Não, foi 2006. Foi 2006, foi. Eu ainda não tinha ido para Roma, não. Foi 2006, foi. Eu trabalhava no seminário. Eu não tinha paróquia, era formador do seminário, naquela ocasião. E, inclusive, eu ajudava, na época, padre, hoje Dom Juraci, lá em Nazaré. Eu ajudava, não tinha paróquia, então eu ajudava ele, celebrava lá, durante a semana, 3 missas lá na paróquia de Nazaré. Celebrava terça, celebrava quinta e celebrava a missa de domingo à noite. E quando o padre Juraci também viajava, eu assumia lá a paróquia, as missas todas para ele. E em Nazaré ainda tem até hoje, como tem também aqui, né, em Santo Amaro, aquela missa votiva da misericórdia, que pode ser celebrada terça ou sexta-feira, normalmente, não é? Terça ou sexta-feira, você pode celebrar, se não tiver nenhuma outra memória, pode celebrar a missa votiva, está no missal, a missa votiva da Divina Misericórdia. Então, eu fui celebrar a missa naquele ano, e eu dei um exemplo na missa, falando de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha é uma santa extraordinária, né? Uma das maiores santas da igreja, doutora da igreja. E só viveu 24 aninhos, viu? Morreu de uma tuberculose muito agressiva, que a fez sofrer muito. E ela viveu aquele sofrimento em profunda amizade com Deus. Profunda amizade, profunda comunhão. O sofrimento foi para ela uma ocasião de amar mais a Deus, de se santificar mais, de fazer mais a vontade de Deus. E Santa Teresinha é chamada a santa da pequena via, não é? Da pequena via. Fazer as coisas pequenas, mas fazer por amor a Deus. Ela era carmelita, não é? Vivia num Carmelo de clausura, né? Não saía para nada. E ela tinha desejos assim grandiosos, não é? Ela queria ser Marte, ela queria evangelizar o mundo inteiro,
Só que ela morava dentro de um convento, não é? Não podia sair, morava dentro de um convento de clausura. Mas ela tinha esse desejo grande de santidade, não é? Uma santa realmente extraordinária. E então, depois de muito refletir, não é? Ela também tem na biografia dela uma passagem muito engraçada, porque ela também pensava se ela não poderia ter nascido homem. E ela dizia que queria ter nascido homem porque para que ela fosse sacerdote, padre. E, sendo padre e sacerdote, o sonho dela era estudar grego e hebraico. Por quê? Porque ela queria ler a Sagrada Escritura na fonte, na língua que foi escrita, no grego e no hebraico. Mas o fato é que ela criou, por isso ela é doutora da igreja, ela criou um caminho espiritual. Ela deu de presente à igreja, por inspiração de Deus, um caminho espiritual que nós chamamos de pequena via. Pequena via. Fazer coisas pequenas, mas fazer por amor a Deus. Fazer coisas pequenas, mas fazer de maneira virtuosas. Fazer coisas pequenas, mas procurando naquelas coisas se santificar. Vejam, se a gente aplicar isso à nossa vida, imagine, não é? Você que é dona de casa, limpando a sua casa, fazendo almoço, não é? Mesmo quando o marido não está merecendo, os filhos, não é? Não acontece isso, não é? Ou você que é marido, quando você vai fazer o trabalho, mesmo a esposa com aquela atitude chata, se você entender que aquilo se santifica você, ou um jovem, quando vai estudar e prefere ficar horas e horas no WhatsApp, não é? Quando vai estudar é aquele... Aí cansa, não consegue ler uma página, já vem um sono, vem um cansaço. Mas quando é para ficar no WhatsApp, no Instagram, sei lá, essas redes sociais todas que tem aí, a gente fica 3, 4, 5, 6 horas que nem vê o tempo que passar, não é? Mas quando é algo que exige um pouco mais, mas imagine, tudo pode nos santificar. Se fizermos por amor a quem? A Deus. Então, eu falei da pequena via, nessa missa, lá nessa homilia, lá em Nazaré, e disse assim, imaginemos aqui, dê um exemplo, imaginemos aqui, vamos tomar aqui o exemplo de 2 garis. Nada contra os garis, é uma profissão muito digna, muito honesta, como qualquer boa profissão. Se uma profissão virtuosa, se exercida de maneira virtuosa, é um bem para aquela pessoa e um bem também para a sociedade. Aí eu falei assim, imagine 2 garis, não é? E aqui poderia ser, sei lá, 2 médicos, 2 advogados, não sei. Poderia ser 2 empregadas domésticas, acho que nem fala mais assim, né? Não sei como é que fala agora, 2 secretárias do lar, não sei, não é? Imagine 2 padres, aqui tem 2 diáconos, imagine aqui 2 diáconos, os 2 estão aqui servindo na missa. Não sei, estou dando aqui um exemplo. E aí eu disse assim, vamos tomar aqui o que Santa Teresinha ensina e aplicar aqui esses 2 garis. Os 2 chegam para trabalhar. Aí chegam lá no local do trabalho, aí os 2 tiram a roupa, vestem a farda, eles trabalham na rua, limpando, aí vão pegar lá o carrinho de mão, vão pegar lá a vassoura e a pá. E aí um diz assim, oh meu Deus, muito obrigado por mais um dia de trabalho. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe esse dia. Abençoa a todos nesse dia. E aí sai para trabalhar. E aí vamos imaginar agora o outro. E o outro, ele chega no trabalho. Ah, que trabalho pesado, chato. Não aguento mais. Não vejo a hora de conseguir um outro trabalho. Eu não suporto este trabalho. Aí eu pergunto a vocês, uma pergunta básica, né? Naquele dia ali, né? Tomando esses 2 garis aqui, esse exemplo, quem vai exercer melhor aquele trabalho? O primeiro, que agradeceu o louvor a Deus, não é por aquele trabalho, pelo dia, porque ele leva o sustento para casa, ou aquele outro que começou o dia resmungando? É óbvio que o que começou o quê? Louvando a Deus, não é? Pois bem, eu falei isso, terminou a missa, e aí, uma semana depois, algumas pessoas aqui, que estão aqui, já foram a essa missa da misericórdia de Nazaré no tempo de Padre Juraci. Era muita gente. Uma semana depois, eu celebrei a mesma missa, e aí o pessoal, apesar de a gente abençoar no final da missa, mas o pessoal tem que ir na sacristia para receber de novo o quê? A bênção. O pessoal gosta disso, né?
Já abençoou, mas o povo vai lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Aí sempre ia muita gente da sacristia para pedir a bênção, para pedir para jogar água benta e não sei o quê, aquilo, não sei o quê. Aí chegou um jovem, aparentando assim seus 30 anos de idade. Talvez um pouco mais, mas não mais que 35. Então ele chegou, disse assim: Padre Sérgio, eu queria dar uma palavrinha com o senhor, posso? Meu irmão, se for breve, breve sim, porque eu tenho que sair. Eu tenho que voltar para o seminário. Não é? Não, é rapidinho. Padre, eu vim aqui para dar um testemunho para o senhor. Semana passada, toda sexta-feira eu acompanho essa missa. É meu horário de almoço. Eu tenho 2 horas de almoço, então eu venho para essa missa. Eu trabalho aqui na região aqui, não é? E toda sexta-feira eu venho para essa missa. Que bom, meu irmão. E eu quero dizer ao senhor que eu sou um gari. Eu sou um gari. Só que daquela história que o senhor contou, aquele exemplo que o senhor deu sexta-feira passada, eu era aquele segundo gari que reclamava, que ficava chateado quando eu chegava, que não sei o quê. E aquilo que o senhor falou, padre, realmente é verdade. O trabalho para mim, durante o dia, era um peso. Era um peso. Eu não via a hora de acabar. E eu confesso ao senhor, padre, que eu nem fazia bem o que eu devia fazer. Às vezes eu fazia meia boca. Ele disse. Eu fazia pela metade, às vezes eu fazia de qualquer jeito. Quando tinha fiscalização assim, o chefe estava, aí sim, eu fazia direito. Mas quando não estava, eu falei: meu irmão, você fez errado. Você fazia errado. Mas ele me disse assim: mas eu quero dizer ao senhor que desde a semana passada, pelo aquele dia de tarde eu trabalhei. Eu vim à missa e depois voltei para o trabalho. Desde a semana passada que eu estou fazendo a experiência do segundo gari. Ou seja, eu estou agradecendo a Deus. Eu estou louvando a Deus. Eu estou aplicando a fé ao meu trabalho. E eu estou me tornando melhor e exercendo também melhor o que, Padre Sérgio? Ele disse: o meu trabalho. Por que é isso, meus irmãos? A fé, quando verdadeira, ela ilumina a nossa vida, ela ilumina a nossa existência. O Catecismo da Igreja, no parágrafo, é na última parte. Se eu não me engano, é o parágrafo 2750, ou um pouco antes, 2725, agora não estou lembrado. Mas é a última parte. É quando fala da vida espiritual, da vida de fé como um combate. E o Catecismo, e com isso eu vou terminar essa homilia simples de hoje com vocês, e o Catecismo diz que o modo como a gente reza, o modo como a gente crê, deve ser também o modo como a gente vive. E o contrário também é verdadeiro. O modo como a gente vive deve expressar a fé que nós cremos. Então, se nós cremos que nosso Senhor é a nossa vida, é a nossa salvação, se nós cremos que Ele é o nosso Redentor, se nós cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós, se nós cremos que Ele derramou o seu sangue para a nossa redenção, para a nossa salvação, meus irmãos e minhas irmãs, então, permitamos, em toda e qualquer circunstância, que Ele ilumine o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o que somos e o que fazemos, as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas decisões, tudo deve ser vivido e iluminado pela fé que nele professamos. Então vamos pedir a nosso Senhor que aumente, que nos dê uma fé mais profunda, que purifique a nossa fé, que mais e mais, meus irmãos e minhas irmãs, nós queiramos pensar como Deus, nós queiramos viver da vontade de Deus, nós queiramos uma fé que se traduza em obras, em ações que sejam condizentes com a fé, que mais e mais nós queiramos andar na presença de Deus, andar na obediência a Deus. Então vamos pedir a Deus que esta Santíssima Eucaristia, que esta missa de hoje, mas não somente essa missa de hoje, sobretudo esta missa, mas também que nossas orações pessoais, que nosso texto, que nossa devoção, que nosso amor à Nossa Senhora, que nosso amor aos santos, ajude a nós, meus irmãos e minhas irmãs, a cultivar uma fé sempre mais profunda,
sempre mais pura, sempre mais firme, capaz de sustentar e de manter a gente em pé em toda e qualquer circunstância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único